Olá, Teatrante! Estamos no módulo 3, Projeto Professor Impactante, Atividades de Impacto. Essa é a aula 4, Atividades impactantes para terminar a aula. Nessa aula, eu vou compartilhar com você, Teatrante, algumas atividades de impacto para terminar a sua aula. Ah, tem atividade para terminar? Tem até isso. No meu método, no método Nowakoski, nós acreditamos muito no poder da expectativa, deixar sempre um gatilho para a próxima aula e criar uma curiosidade no nosso aluno. Então, para isso, todos os finais de aula, depois da atividade impactante, aquela principal, é essencial informar ao aluno o que vai rolar na próxima aula. Pessoal, semana que vem todo mundo traz o caderno e uma caneta preta. Já fica uma caderno de tinta, mas para que caneta preta? Cria uma curiosidade. Pessoal, semana que vem todo mundo traz régua, tesoura e cola. Então vai ter uma atividade diferente. Ah, ele já vem com aquela... Pessoal, na próxima semana traz um papel de embrulho, hein? Traz um papel de presente velho que tem lá na sua casa. O que a professora vai fazer? Cria lá uma curiosidade. Então, algumas atividades aqui que eu vou dar como recomendação, ou dica, ou sugestão. Atividade 1. Jogo de concentração. Tá terminando a aula, tá lá no finalzinho, você já disse o que vai rolar na próxima aula. Então, para terminar a sua aula, sobrou lá uns 5 minutos. Vamos fazer um jogo de concentração? Uma atividade assim? Sobra tempo, que tal? Então, você pode ir lá fazer o buzz. O buzz, você vai lá, cada um fala um número. 1, 2, mas quando o aluno falar 3, ou todos os números da tabuada do 3, ele não pode dizer o número. Ele tem que dizer buzz. Então, o aluno fala 1, o outro fala 2 e o terceiro, em vez de falar 3, ele fala buzz. E aí o outro tem que saber a sequência 4. Você tem que chegar no número 40. Vamos fazer isso até terminar a aula. Terminou a aula, acabou o jogo, não tem vencedor. Esse jogo é apenas para ver se eles estão concentrados e sabem a tabuada. Esse jogo é ótimo. Dá para fazer eles sentadinhos mesmo. Quando tem pouco aluno, eu faço um círculo em pé. E eles vão dizendo os números, né? E toda vez que apareceu o 3 também, tem que falar buzz. Então, no 13, no 23, mesmo não sendo da tabuada no 3. Isso é um jogo ótimo para concentrar. Tem outros que você pode usar no finalzinho da aula. Bom, na atividade 2, eu vou sugerir que a turma termine a aula com uma história. Então, pessoal, lá no começo da aula, eu vou contar a história do jegue e da mula. Aí, tá rolando a aula. Professora, você não ia contar a história do jegue e da mula? Ah, sim. Tá terminando a aula? Tá, então vou contar a história do jegue e da mula. Que o jegue vivia no mundo e a mula lá do outro lado do rio, no outro mundo. Aí você conta a história. Geralmente é uma pequena anedota, uma historinha com moral para terminar a aula, então ajuda bastante. A atividade 3 termina a aula cantando. Oh, mas já comecei cantando ali. Ah, por que não? Canta uma música, pega um violão ali, uma paródia do seu conteúdo. De tudo que vocês viram, dá para você criar uma musiquinha. Não consegue? Pede ajuda, porque os alunos têm sempre uma música para cantar. A atividade 4. Termina a aula contando um segredo. Então, lá no começo, pessoal, lá no final da aula, vou contar um segredo, hein? O segredo da vida. Aí eles ficam curiosos. Daí tá terminando a aula. Professora, cadê o segredo? Ah, tá terminando? Deixa eu ver. Vou contar. Então, o segredo da vida é: a vaca não dá leite. Aí todo mundo já conhece a história, né? Aí você conta que para tirar leite tem todo um trabalho e tal. Então, você pode contar um segredo, alguma coisa assim, para ajudar um pouco no dia a dia deles. Atividade 5 para terminar a sua aula. Termina a aula arrumando o espaço. Então, nós temos cada vez mais dificuldade de ter funcionários. Então, é interessante que criar uma rotina de arrumação. Então, vamos ver, vamos tirar o papel do chão, vamos colocar no lixo, vamos dar uma varridinha, arrumar a aula, né? Arrumar a aula à disposição das carteiras para o próximo professor, encontrar tudo limpinho, apagar o quadro. Então, por que não dedicar alguns minutinhos? Atividade 6, termine a aula fazendo um sorteio. Lembra que você começou fazendo um sorteio? Pessoal, vou sortear 3 alunos aqui para a próxima aula. Eles vão começar falando as respostas da tarefa. Aí eles já ficam... E aí esses 3 alunos já ficam na expectativa da próxima aula e todo mundo quer saber como é que eles vão sair na sua tarefa de falar as respostas. Atividade 7. Termina a aula
com uma dica de filme, ou de leitura, ou de série. Pessoal, vocês já assistiram o filme Gladiador? Meu Deus, esse filme é ótimo. Então, eu vou dizer para vocês onde é que tem, tá passando em tal canal. E, olha, assistam e tem uma cena lá no meio que vocês têm que ver. Deixa uma curiosidade para eles se sentirem-se interessados e assistir o filme, que às vezes tem a ver com o seu conteúdo. Atividade 8. Terminar a aula distribuindo uma figurinha. Eu tinha um sexto ano, nossa, eles amavam figurinha. Então, eu comprei umas figurinhas e eu ganhei algumas também. E aí, toda vez que tinha que terminar a aula, vou distribuir uma figurinha, hein? Os 3 alunos que terminaram antes, distribui figurinha. Ou também pode distribuir uns papeizinhos com pensamentos, né? Isso se você tiver tempo, também ajuda. Atividade 9. Termine a aula premiando. Pessoal, vou aqui sortear aqui, vou dar um prêmio aqui para os 2 primeiros que terminaram em atividade. Tá aqui, ó, esse pacotinho aqui tem uma caneta, um lápis, né, e uma borracha. Premiar aluno é interessantíssimo. Então, quem sabe você pode participar dessa atividade, fazer no finalzinho da aula uma premiação lá no final do trimestre ou no começo do trimestre, no finzinho da aula. Atividade 10. Termine a aula elogiando e sempre dizendo até breve. Tem professor que sai nem dá tchau. Não façam isso. Se despedir é tão importante quanto dizer oi. Então, você pode elogiar. Pessoal, o elogio hoje vai para turma do fundão, hein? Eu vou até bater palma, que hoje a turma do fundão fez tudo. Pronto, ganhou com os alunos, né? Os alunos lá do fundão. Então, resumindo, essas atividades se pode adaptar conforme a sua disciplina, impactar no final da aula, pode mudar a forma como seus alunos esperam para a próxima aula e invista num bom fim de aula. Na próxima aula, você vai conhecer algumas atividades principais para introduzir conteúdos ou usar como retomada. Ou seja, você já vai ver como será a aula prática. Lembrando você, teatrante, que você é livre para seguir o seu método, adaptar, refletir e buscar seu próprio olhar diante do imprevisto. E quem sabe, criar seu próprio método. Teatre-se!